Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula prática. Nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura do programa. Acompanhe comigo. Sumário. Na primeira parte nós vamos falar sobre a criação de constantes e variáveis. Na segunda parte falaremos da utilização dos operadores relacionais, lógicos, de atribuição. E na última parte, nós iremos desenvolver o nosso segundo programa. Abra o seu IDE Spider para que a gente possa começar a programar. Com o seu IDE Spider aberto, clique em File, que significa Arquivo, New File, Novo Arquivo. Aparecerá um novo arquivo para você na tela. Vamos salvar esse arquivo. Basta clicar em File, Save As, que significa salvar como, e determinar um nome para o seu arquivo. Eu vou colocar como meu segundo programa. Clicamos em salvar e pronto, já aparece para a gente aqui o meu segundo programa que foi criado. Então vamos começar. Nessa primeira parte nós vamos criar variáveis e constantes. Eu vou colocar um pequeno comentário aqui. Criação de variáveis e constantes. Lembrando que em Python, para escrever comentários, nós utilizamos essa hashtag aqui, esse jogo da velha, e logo após nós escrevemos o comentário que queremos fazer. É muito útil comentar o seu código em Python ou em qualquer outra linguagem. Por que disso, pessoal? Porque se outra pessoa for mexer no seu código, facilita para ela entender o que está fazendo. Se você colocar um pequeno comentário, uma pequena descrição do que determinada função, determinado trecho de código está fazendo. Então, é uma boa prática de programação comentar o seu código. Não só para outras pessoas que vão utilizá-lo, como também para você mesmo, pois pode acontecer que você demore a utilizar esse código, que você fique muitos meses sem utilizá-lo. E quando você for mexer, olhar esse código novamente, você talvez não lembre tudo que você fez. Então, se você criar comentários, descrever, explicar o que o código está fazendo, facilita tanto a sua vida quanto a de outra pessoa que for dar manutenção no seu código. Assim, pessoal, quando você escreve um comentário, o interpretador, ele não executará esse comentário, ele irá desconsiderá-lo, ele irá pular essa linha de código, ou seja, ele não executa essa parte que está comentada. Então, eu posso escrever tanto mensagens de texto, como até mesmo código aqui que o interpretador não irá executar. Tudo bem? Então, vamos criar uma constante chamada desconto. Desconto recebe 100. Lembrando que em Python, para criar constantes, nós não temos palavras reservadas. Nós simplesmente criamos a constante e não alteramos o seu valor durante o nosso código, quando a gente estiver escrevendo o nosso código. Nós mantemos o seu valor constante. E é também, de costume, criar constantes com letra maiúscula. Como vocês podem ver, essa constante que eu criei agora, ela está com letra maiúscula. Tudo bem? Vamos criar, além dessa constante, vamos criar uma variável. Agora, o conceito de variável já é diferente, né, pessoal? Variável, como o próprio nome já diz, varia. Ele é alterado, o seu valor é alterado no código. Vamos atribuir ao valor de idade 14. Vamos criar mais uma constante. Gratificação. Recebe 50,00. Agora eu vou clicar em executar. Vai aparecer aqui para mim no explorador de variáveis a única variável que eu criei até então, que é a variável idade, pois desconto e gratificação são duas constantes. Aparece aqui para mim também o tipo, que é inteiro, idade tem o valor 14, então ela é do tipo inteiro.
o tamanho e o valor que está armazenado nessa variável. Tudo bem? Agora, vamos escrever um pequeno programa para a gente cadastrar informações de funcionários, por exemplo. Primeiro, vamos lembrar como que nós sabemos o tipo da variável. Qual que é o comando que nós utilizamos para sabermos o tipo da variável? É a função type, que significa tipo. Nós escrevemos type e entre parênteses nós passamos os argumentos dessa função, ou seja, qual que é a variável que eu quero saber o tipo. No caso, eu quero saber qual que é o tipo da variável idade. Vamos executar esse trecho de código, clicando aqui. Vou selecionar apenas esse trecho de código, vou clicar em executar e vai aparecer aqui para mim no nosso console, no nosso terminal. Lembrando que o terminal é onde nós vemos o resultado da execução do nosso código. Então aqui eu selecionei apenas essa linha de código, cliquei nesse comando que executa apenas a linha selecionada e apareceu aqui para mim no terminal o resultado da execução desse trecho de código, que no caso eu pedi para que seja informado o tipo da variável idade e aparece aqui para mim que ela é do tipo int, que é tipo inteiro. Tudo bem? Agora vamos apagar esse código que eu criei e vamos escrever o nosso pequeno programa para cadastrar informações de funcionários. Vamos lá, vamos criar uma primeira variável, nome. Antes disso, eu vou apagar essa variável que eu criei aqui porque eu não vou mexer mais com ela, eu não quero mais utilizá-la. Então, eu vou clicar nela, depois clicar com o botão direito do mouse, clicar em Remove, que significa remover. Vai aparecer para mim uma mensagem se eu quero realmente remover o item selecionado. Eu vou clicar em Yes, que é sim, e pronto, o item foi removido. A variável já não existe mais no meu sistema. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Nome, então, recebe, utilizando o operador de atribuição igual. Nome recebe, input. Lembrando que input é um comando utilizado para receber entradas do usuário. É uma forma do usuário interagir com o nosso sistema. Então, nós utilizamos esse comando, essa função, e entre parênteses, nós informamos a mensagem que será exibida para o usuário na tela quando ele for informar a entrada. Por exemplo, pode ser a mensagem digite o seu nome, espaço. Um exemplo de mensagem. Vamos imprimir o valor de nome na tela, utilizando o nosso comando print, que significa imprimir, e entre parênteses, nós vamos informar o que queremos imprimir. No caso, eu quero imprimir a seguinte mensagem. Seu nome é %S. Por que você usou %S, professora? Porque eu quero concatenar a string com o valor da variável nome. Então, eu quero que o texto seu nome seja concatenado com o valor salvo em nome. Nome é do tipo string. Então, eu vou colocar o demarcador %S e depois eu vou informar %, e entre parênteses, a variável que eu desejo utilizar para compor essa mensagem. Então, o que eu fiz? Eu quero, então, imprimir uma mensagem na tela. A mensagem ela é composta por esse texto, seu nome mais o valor que está salvo na variável nome. Como a variável nome é do tipo string, eu vou utilizar esse %S aqui. Se fosse do tipo inteiro, eu ia usar %D e assim vai. Logo após, eu fecho as aspas e informo qual que é a variável que irá aparecer aqui nesse lugar desse demarcador aqui. Tudo bem? Além disso,
eu vou utilizar o comando type, que é a nossa função tipo, que eu expliquei para vocês, que é utilizada para saber o tipo da variável. Então, eu quero saber o tipo da variável nome. Então, voltando. Eu criei uma variável nome que recebe uma entrada do usuário. Será exibida para o usuário na tela a mensagem digite o seu nome, que eu informo entre parênteses aqui, ó, como vocês podem acompanhar com o cursor do mouse. Logo após, na linha 9, eu peço para que a mensagem seu nome é nome seja impressa na tela utilizando o comando print. E, por fim, na linha 10, eu quero saber qual que é o tipo da variável nome. Tudo bem? Então, vamos executar esse trecho de código. Vou clicar aqui. Vai aparecer aqui para mim, no meu console, no meu terminal, a seguinte mensagem. Digite seu nome. Por que apareceu essa mensagem aqui, pessoal? Porque ao executar o trecho de código, o interpretador vai executar linha a linha do seu código. Concordam? Então, qual que é a primeira linha que ele vai executar? Essas primeiras informações aqui são comentários. São informações do cabeçalho do seu código. Então, o interpretador, ele não considera essas informações, ele não executa essas informações. Ele executa a primeira linha de código que ele encontra, que no caso é a linha número 8, que tem uma variável nome, que recebe uma entrada do usuário, que aparece na tela, a mensagem digite o seu nome. Foi o que aconteceu aqui. Eu executei o trecho de código e ele mostrou para mim qual que é a primeira informação que eu tenho que dar, que no caso é a linha 8, digite o seu nome. Eu vou clicar aqui e vou digitar o meu nome, Samara Soares Leal. Vou clicar em Enter. Olha que bacana. Aparece para mim a mensagem, seu nome é Samara Leal. Por quê? Porque ao executar a próxima linha de código, o que nós temos na próxima linha de código? Na linha 9, nós temos que eu pedi que seja impresso na tela o seguinte conteúdo, o seguinte texto. Seu nome é %S, que é o valor que está salvo na variável nome. Na linha 8, eu digitei para a variável nome, eu informei como entrada para a variável nome o valor Samara Soares Leal. Então, como vocês podem ver aqui no explorador de variáveis, temos a variável nome com o valor Samara Soares Leal. Então, na linha 9, eu peço que seja impresso na tela o texto seu nome é %S, o valor que está salvo em nome. Então, aparecerá na tela para mim, seu nome é Samara Soares Leal, pois é o valor salvo na variável nome. Para saber o tipo da variável nome, eu posso olhar aqui no explorador de variáveis. Olhando aqui, vocês conseguem observar que ele é do tipo string, ou então eu posso utilizar a função type. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo clicando nesse comando, e vai aparecer aqui para mim qual que é o tipo da variável nome, que é o tipo string. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo, então. Vamos criar a variável e-mail. E-mail também receberá uma entrada do usuário com o nosso comando input. Entre parênteses, eu vou informar qual é a mensagem que irá aparecer para o usuário, que no caso é digite seu e-mail. E logo após, eu vou utilizar o comando print e vou imprimir o valor que será salvo na variável e-mail. Relembrando, eu criei a variável e-mail, que recebe uma entrada do usuário com o comando input, e logo após, eu peço para que o valor de e-mail seja impresso na tela com o nosso comando, com a nossa função print. Vou executar primeiro esse trecho de código. Vou selecioná-lo e clicar aqui. Por que eu não executo tudo novamente? Porque se eu clicar aqui, eu vou executar todas as linhas de código, ou seja, da linha 8 à linha 13. E essa primeira parte aqui,
que recebe a variável nome e depois eu peço para imprimi-la na tela, eu já executei. Ela já foi criada e nós já vimos o valor dela impresso na tela. Então, como eu não quero executá-la novamente, eu não quero executar esse trecho novamente, eu vou selecionar apenas o trecho que eu quero executar. E vou clicar nesse botão. Vai aparecer aqui para mim, então, na tela, digite seu e-mail. Eu vou digitar o e-mail, samara@uitec.com. Vou clicar em Enter e prontinho. A variável e-mail foi criada, ela recebeu uma entrada do usuário com o comando input e o usuário informou o valor samara@uitec.com para essa variável. Como vocês podem observar aqui, é o valor que está salvo para essa variável no nosso explorador de variáveis. Vou imprimir o valor dessa variável na tela, vou selecionar esse trecho de código, clicar nesse botão e vai aparecer para mim o valor que está salvo em e-mail, que é justamente samara@uitec.com. Vamos criar mais uma variável. A variável salário. Salário também vai receber uma entrada do usuário com a nossa função input. E eu vou informar a seguinte mensagem para o usuário. Digite seu salário. : espaço. Logo após, eu também vou pedir para que o valor de salário seja impresso na tela com o nosso comando print. E por fim, eu também quero saber qual que é o tipo da minha variável salário. Vou selecionar esse trecho de código, pois eu quero executar apenas ele. Vou clicar nesse botão. Aparece para mim a mensagem digite seu salário para eu informar uma entrada para ser salva na variável salário. Vou digitar 500.00. Vou clicar em Enter e, como vocês podem observar, a variável salário foi criada com o valor 500. Vamos apenas imprimi-la na tela. Clicando aqui, vai aparecer para a gente o valor salvo em salário. E, além disso, eu quero saber qual que é o tipo da variável salário. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo. Aparece aqui para mim que o tipo da variável salário é string. Nós já sabemos isso, né, pessoal? Basta observar no explorador de variáveis que o tipo da variável salário é string e o valor armazenado nessa variável é 500. Então, vamos realizar um cálculo com essa variável que nós acabamos de criar. Antes disso, vamos criar novamente a constante desconto com o valor 100 e a constante gratificação com o valor 50 e vamos criar a variável salário novo, que será o novo salário calculado para esse funcionário. Esse salário novo vai receber o valor de salário que foi informado pelo usuário, mais a gratificação, que tem o valor de R$50, menos os descontos nesse salário. Então, voltando aqui, acompanhe comigo. Eu criei uma variável nova chamada salário novo. Essa variável irá receber o salário informado pelo usuário. A esse salário será adicionado com o comando mais, com o comando soma, o valor de gratificação, que no caso nós vamos executar esse trecho de código e para essa constante será salvo o valor 50. E por fim será descontado o valor de descontos, que é 100, que é a nossa constante desconto. A constante descontos
tem o valor 100 salvo nela. Então, vamos executar esse trecho de código. Vou selecionar essas 4 linhas de código aqui que nós temos e vou executá-la clicando nesse botão. O que aconteceu, pessoal? Deu um erro. Por que deu um erro, professora? O que acontece? Vou explicar para vocês. A variável salário, ela é do tipo string, ela é do tipo texto. Quando ela foi criada, observem aqui no explorador de variáveis. Quando ela foi criada, o tipo atribuído a ela é string, é texto. E não tem como fazer cálculos com tipo texto, só com valores numéricos inteiros e reais. Tipo string não realiza cálculo. Por mais que esteja salvo nessa string um valor numérico, o tipo dela é string. Então, não há como realizar cálculos com essa variável. O que aconteceu aqui? Ele executou, o interpretador rodou essa primeira linha de código, executou essa primeira linha de código e criou a nossa constante descontos. Logo após, criou a constante gratificação. Como vocês podem observar aqui, não tivemos nenhum erro. Só que na linha 22, quando ele foi criar a variável salário novo, recebendo o valor de salário mais mais a constante gratificação menos a constante descontos, deu um erro. E apareceu a mensagem: não é possível converter do tipo real para string implicitamente. Sendo assim, como não é possível convertê-la, nós temos que fazer a conversão antes de utilizá-la quando a gente quiser realizar cálculos. Como ela é string, não tem como realizar um cálculo com ela, nós temos que convertê-la antes de fazer esse passo aqui do salário novo. Então, para converter salário para real, nós vamos falar que a variável salário, agora, ela é do tipo real, ou seja, eu vou utilizar a função float, que significa real, e vou informar entre parênteses a variável que eu quero converter para real, que no caso é salário. O que eu fiz nessa linha 22, pessoal? A minha variável salário é string, correto? Eu não consigo realizar cálculos com ela. Nessa linha 22, eu estou atualizando a variável salário. Eu estou informando que agora a variável salário não é mais string. Ela vai ser convertida, eu estou convertendo essa variável, estou alterando o seu tipo para real, utilizando essa função float, e estou informando ela entre parênteses. O que eu estou fazendo? Eu estou falando, converta para real a variável salário. Basicamente isso. Fazendo isso, nós conseguiremos realizar cálculos com essa variável. Antes de realizar o cálculo, eu vou clicar em Enter, vou criar mais uma linha de código e vou utilizar o comando type, a nossa função type, só para a gente confirmar qual que vai ser o tipo da variável salário depois da gente fazer a conversão na linha 22. Na linha 22 eu vou fazer a conversão de salário para real. Na linha 23 eu quero saber se realmente essa conversão foi feita, então eu vou utilizar o comando type. Então vamos selecionar esse trecho de código, executá-lo clicando nesse botão. A conversão foi feita com sucesso. Como eu sei disso? Não apareceu nenhum erro em vermelho aqui na tela, o que significa que o código foi executado com sucesso. Eu já posso observar aqui no meu explorador de variáveis que salário realmente teve o seu tipo alterado, que era string, e passou a ser float, que é o tipo real, e mantém o valor de 500. Só para confirmar que o tipo de salário é realmente float, é realmente numérico real, eu vou executar esse trecho de código que eu acabei de selecionar. Como vocês podem observar, o resultado da execução desse trecho de código
aparece aqui no nosso terminal, no nosso console, e o tipo de salário é realmente float, é realmente real. Ah, então agora eu consigo realizar esse cálculo aqui da linha 24. Por quê? Porque salário é um valor numérico, gratificação e desconto também são valores numéricos. Então eu consigo realizar essa conta aqui e criar a minha variável salário novo com o valor de salário atualizado, acrescentado da gratificação e tirando os descontos. Vamos selecionar apenas esse trecho de código, executá-lo clicando aqui. E olha que bacana, pessoal. Agora sim eu consegui realizar um cálculo. Salário novo, então, recebeu o valor de salário mais gratificação menos descontos. Então, o que nós temos? O que estava salvo em salário? O valor de 500. Mais a gratificação, 500 mais 50, que é o valor salvo em gratificação, fica 550. Menos o valor salvo em descontos, que é 100, 550 menos 100 é 450, que é justamente o valor que está salvo na nossa variável salário novo, como vocês podem observar aqui no explorador de variáveis. Para confirmar, nós podemos escrever print, o comando print, que é para imprimir um valor na tela, e imprimir o valor dessa variável na tela, só para confirmar que o valor dela é realmente 450. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo, e vai aparecer aqui para mim no console o valor que está salvo na variável salário novo, que é o valor 450. Assim, pessoal, nós terminamos o conteúdo da primeira parte da nossa aula. Refaçam esse exemplo que eu fiz no seu IDE Spider. Alterem os valores das entradas das variáveis. Façam diferentes conversões e imprimam tudo no seu console para que vocês possam observar como criar e converter variáveis no seu programa em Python. Tudo bem? Até o próximo bloco!
aí, gente, animados com a nossa aula? Nessa segunda parte, nós vamos falar dos operadores. Os operadores de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. Acompanhem comigo no seu IDE Spider. Então, vamos lá. Vou criar a variável nome e vou utilizar o operador de atribuição para atribuir um valor a essa variável. O operador de atribuição nós já até conhecemos, né, pessoal? É o igual. Vou informar, por exemplo, o valor Samara. Então, eu criei uma variável nome, atribuí a ela o valor Samara, utilizando o operador de atribuição igual. Vou executar esse código clicando nesse botão e a variável nome será criada com o valor Samara. Vamos continuar então. Agora nós vamos falar sobre os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, pessoal, eles são utilizados para realizar cálculos. Então vamos lá. Vou criar a variável salário. Vou atribuir a ela o valor 600. Além disso, vou atualizar o valor de salário. Salário vai receber o valor que tinha anteriormente, que é 600, mais uma bonificação, um acréscimo de R$50. Eu utilizei aqui o operador de atribuição igual e o operador aritmético de soma, que é esse mais que aparece para vocês na tela. Vou selecionar esse trecho de código, pois eu quero executar apenas esse trecho. Vou clicar nesse botão e vai aparecer para mim salário com o valor de 600. Ele vai executar a primeira linha de código, que é a linha 12. Então, ele vai criar a variável salário e vai atribuir a ela o valor 600. Logo após, quando o interpretador passar para a linha 13, o valor de salário será atualizado. Como que é essa atualização? Ele vai receber o valor que ele tinha anteriormente, que é 600, mais o valor de R$50. Então, o salário agora passa a ser R$650, como vocês podem observar aqui no nosso explorador de variáveis, que o valor de salário foi atualizado para 650. Além de utilizar o nosso editor de texto, pessoal, nós podemos utilizar também o console para programar em Python. É muito útil quando a gente quer realizar pequenos cálculos, conferir valor de variável, quando a gente quer fazer pequenas verificações enquanto a gente estiver programando. Por exemplo, se eu quiser que o valor de salário agora seja atualizado, porém que seja descontado, por exemplo, o valor de R$200, eu estou utilizando o operador de subtração, né, que é o menos. Estou atualizando o valor da minha variável salário, que vai ser o valor que ela tinha salvo anteriormente, menos o valor 200. Eu estou utilizando o operador subtração. Vou clicar em Enter. Como vocês podem observar, o valor de salário, que era R$650, foi diminuído, né, pessoal? Eu tirei R$200 desse salário. Eu utilizei o operador de subtração, o operador aritmético de subtração, e do valor de salário eu tirei R$200, que passou a ser R$450. Além disso, eu posso, então, dobrar o salário. Vamos atualizar o valor do salário. Agora, essa pessoa, pessoal, recebe em dobro. Então, eu vou utilizar o operador de multiplicação, que em Python é o asterisco, e vou falar que salário agora será atualizado, ele passará a ser o dobro. Então, salário recebe salário vezes 2. Vou clicar em Enter. Como vocês podem observar, o valor de salário foi atualizado para R$900. Era 450, perdão.
vezes 2 passa a ser 900. Agora, eu quero elevar o valor de salário a 2 ao quadrado. Salário elevado ao quadrado, em Python, eu utilizo duplo asterisco para fazer potenciação. Então, salário elevado ao quadrado é salário, duplo asterisco, e o número 2. Vou clicar em Enter e vocês vão observar que o valor de 900 passou a ser esse valor aqui, que é o correspondente ao salário elevado ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Olha que bacana, nós temos a opção de programar em Python no próprio console, o que é muito útil quando a gente quer realizar pequenos cálculos e pequenas verificações. Mas, no geral, o que a gente quer que seja salvo o nosso programa propriamente dito, a gente escreve no editor de texto nos nossos arquivos .py, que é a extensão em Python. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos agora para o operador relacional. São os operadores relacionais igual, diferente, maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Agora, pessoal, a minha variável salário vai receber uma entrada do usuário. Só que olha que bacana. Se eu escrever salário, recebe uma entrada do usuário e informar a mensagem digite seu salário, olha o que vai acontecer. Vou mostrar para vocês. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo clicando nesse botão que executa apenas a célula selecionada e vai aparecer aqui para mim a mensagem digite seu salário. Vou digitar o valor 400.00. Vou clicar em Enter. O que aconteceu? A minha variável salário, que tinha aquele valor, ela passou a ser string com o valor 400. O que acontece? A função input, pessoal, ela recebe uma entrada do usuário. Só que essa entrada que você informa, ela é do tipo texto, ela é do tipo string. Então, toda entrada que você informar utilizando o comando input será do tipo texto. E nós já vimos que o tipo string não possibilita a realização de cálculos. Ou seja, nós não conseguimos realizar contas com tipo texto. Nós temos que convertê-lo para outro tipo, para um tipo numérico, real ou inteiro, para que a gente possa realizar cálculos com essa variável. Então aqui, pessoal, olha que bacana. O que eu posso fazer? Antes mesmo de receber a entrada, eu vou informar que essa entrada que o usuário irá passar para o meu sistema, irá digitar, ela será do tipo float. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que salário vai receber uma entrada do usuário. Só que essa entrada será convertida para o tipo real com a função float. Então, eu uso o comando float e informo entre parênteses o que eu quero converter para float, para real. Concorda comigo? Só que agora eu quero converter a entrada informada pelo usuário pelo comando input. Então, quando o usuário informar o valor de salário, ele já será convertido automaticamente para o valor float, para o valor real, e eu vou poder realizar contas com ele tranquilamente. Vamos lá. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo. Vai aparecer aqui para mim a mensagem digite seu salário. Eu vou informar um valor de 800. Vou clicar em Enter. E olha que bacana, a variável salário foi atualizada para o valor 800, e o tipo dela é float, o tipo dela é real, não é mais string. Eu converti o valor da minha entrada utilizando o comando float e ele realmente converteu o valor, o tipo da minha variável para real. Então agora eu consigo realizar cálculos com essa variável. Vamos utilizar então, pessoal, um primeiro operador relacional, que é o operador de igualdade. Eu quero verificar se o salário é igual a 500. Lembrando que os operadores relacionais,
eles retornam como resultado verdadeiro ou falso. Eles retornam se a condição que eu estou informando é verdadeira, que em inglês é true, ou é falso, que em inglês é false. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo. Vai aparecer para mim a resposta false. Por quê? Porque o valor salvo em salário, ele não é igual a 500. Olhem só, o valor salvo em salário é 800. Então, quando ele foi verificar se o salário era igual a 500, ele observou que era falsa essa afirmativa, essa condição não é verdadeira, então retorna para mim o valor false de falso. Vamos utilizar agora outro operador relacional, que é o operador de diferente. O salário é diferente de 300? Vou selecionar essa expressão lógica, executá-la clicando nesse botão. E para mim apareceu a resposta no meu console, true, verdadeiro. Pois o valor salvo em salário, que é 800, é diferente de 300. Então a resposta é verdadeiro, true. Vamos utilizar mais um operador relacional. O operador maior. O salário é maior do que 900? Vou executar essa expressão lógica. Aparece para mim a resposta falsa, que significa que o salário não é maior do que 900. Como nós podemos observar, o valor salvo em salário é 800. 800 não é maior do que 900, então essa condição é falsa. O salário não é maior do que 900. Vamos utilizar um último operador relacional, o menor ou igual. Salário é menor ou igual a 1000? Seleciono esse trecho de código, executo. Aparece para mim aqui o resultado que eu selecionei aqui para vocês observarem. Verdadeiro, true. O salário, que é 800, é menor ou igual a 1000. 800, né, pessoal? É menor ou igual a 1000. Então, o resultado dessa expressão lógica é verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Fiquem aí, firmes e fortes, e vamos continuar agora. Nós vamos ver os operadores lógicos. Vou criar uma variável nome, que vai receber uma entrada do usuário com o nosso comandinho input, que nós já conhecemos. Entre parênteses, nós informamos a mensagem que será exibida para o usuário quando ele for informar o valor da variável nome. E logo após, eu vou utilizar a função print e vou informar entre parênteses o que eu quero imprimir. Vamos executar primeiro esse trecho de código. Vai aparecer para mim a mensagem digite seu nome. Eu vou informar a entrada Natanael Soares Silva. Vou clicar em Enter. Vou selecionar esse trecho de código que pede para imprimir o valor salvo em nome. Vou executá-lo e o valor salvo em nome foi o valor que eu acabei de informar. Natanael Soares Silva é o valor que está salvo, é a entrada que eu informei para a variável nome. E ela é do tipo string, ela é do tipo texto. Então, vamos utilizar os operadores lógicos. Primeiro, eu vou fazer a seguinte comparação. Nome é igual a Samara? Eu estou utilizando o operador relacional igual. And salário é maior que 400? O que eu fiz aqui? Eu criei uma primeira comparação, estou comparando o valor da variável nome, a Samara, and na segunda comparação, eu estou vendo se o valor de salário é maior do que 400.
Lembrando que o operador AND, que significa e, ele só retorna verdadeiro se as duas condições, se essa primeira condição e essa segunda condição for verdadeira. Ou seja, o resultado dessa expressão lógica será verdadeiro se o nome for igual a Samara e o salário for maior do que 400. Se uma dessas condições for falsa, ou seja, se o nome for diferente de Samara ou o salário não for maior do que 400, o retorno dessa expressão AND será falso. Relembrando, AND só retorna verdadeiro se as duas expressões, se as duas condições forem verdadeiras. Vou selecionar esse trecho de código, cliquei em executar e a resposta para essa expressão lógica é false. Por quê? Porque o valor de nome é igual a Samara? Vamos verificar. Não, né? Nome é Natanael Soares Silva. A variável nome possui o valor Natanael Soares Silva salvo. Não é Samara. Então, a primeira condição já deu falsa. A segunda condição, o salário é maior do que 400? Vamos verificar. Sim, salário é de fato maior do que 400. O salário é 800. Porém, a primeira condição foi falsa. Então, a nossa expressão AND será falsa, pois para ser verdadeira, precisava que as duas condições fossem verdadeiras. No caso, só salário que é maior do que 400. Tudo bem? Vamos criar mais uma expressão para a gente treinar e ficarmos fera. Nome é igual Samara. AND salário é menor do que 400. Além disso, pessoal, eu vou abrir e fechar parêntese aqui e vou utilizar o operador lógico OR para escrever mais uma condição. Nome é diferente de André. O que eu fiz aqui então, pessoal? Eu criei uma expressão lógica um pouquinho maior. Vamos analisá-la. Vamos observar sempre onde nós abrimos e fechamos os parênteses. Assim como em matemática, na programação, nós respeitamos as ordens dos parênteses. Nós respeitamos a hierarquia das operações. Nós realizamos primeiro as operações que estão nos parênteses mais internos e depois nos mais externos. Então, o que acontece? Dentro desse parêntese mais externo aqui, que está aparecendo em verde para vocês na tela, nós temos uma comparação. Então, vamos analisá-la primeiro. Nós temos que nome é igual a Samara e salário é menor do que 400? Vamos analisar. Nome é igual a Samara? Nós já vimos que não. Nome é igual a Natanael. Então, essa primeira expressão será falsa. Segunda expressão, salário é menor do que 400? Não, salário é 800. Então, essa segunda condição será também falsa. Então, como nós temos uma primeira condição falsa e uma segunda condição falsa, para o operador AND, o retorno só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Como as duas são falsas, essa primeira expressão demarcada por esses parênteses aqui será falsa. Então, nós temos que para essa primeira condição, o resultado é falso. Depois, nós temos essa condição aqui. Nome é diferente de André? Vamos observar. Nome é Natanael. Natanael é diferente de André. Então, essa segunda condição aqui, para o operador OR, o operador OU, nós temos o resultado verdadeiro. O operador OU, pessoal, que é o OR em inglês, ele retorna verdadeiro
se pelo menos uma das condições for verdadeira. Então, nós temos aqui que para a primeira condição, o resultado é falso. Só que para a segunda condição, nome diferente de André, o resultado é verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, né? Ou verdadeiro, vai retornar para a gente verdadeiro, porque pelo menos uma das condições é verdadeira. Vamos, então, observar se vai ser mesmo essa a resposta. Vou executar esse trecho. E aparece aqui para mim verdadeiro, que em inglês é true. Então, o que nós temos? Que essa condição é verdadeira. Ou seja, essa expressão lógica composta por o operador AND e logo após pelo operador OR, ela é verdadeira, como nós já analisamos. Vamos continuar então. Vamos criar mais uma expressão. Nome é igual Samara. And. Agora vou criar uma condição um pouco maior. And salário menos descontos é menor do que 900. Eu vou abrir um parêntese aqui e vou fechar ele aqui, porque aqui eu tenho uma condição e aqui eu quero ter outra condição. Tudo bem? Apareceu aqui pra gente um alerta. Esse alerta nos informa que a constante descontos ainda não foi definida, ela ainda não foi criada. Então, antes de executar esse trecho de código aqui, eu tenho que criá-la, porque senão vai dar erro. Então, vou criar a constante descontos e vou atribuir a ela o valor 100. Agora sim, a variável descontos já foi definida e foi criada e o nosso alerta até já sumiu da nossa tela. Então, vou selecionar essas duas linhas de código, a primeira que cria a constante descontos e a segunda que é a nossa expressão lógica que nós já vamos analisar com mais cuidado. Executando. O resultado dessa expressão foi falso. Vamos analisar por quê. Primeiro, vamos verificar essa primeira condição. Nome é igual a Samara? Nome é igual a Natanael Soares Silva. Então, a primeira expressão já é falsa. Se a primeira expressão já é falsa, para o operador AND já vai dar falso, porque ele só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Como a primeira já é falsa, o resultado já vai ser falso. Mas vamos analisar a segunda. Salário menos descontos. O valor de salário é 800. O valor de descontos é 100. 800 menos 100, 700. 700 é menor do que 900? Vai dar verdadeiro. Porém, a primeira condição é falsa, então a nossa expressão lógica utilizando o operador AND será falsa também. Agora, como atividade para esse bloco, eu peço que vocês utilizem os operadores que eu acabei de mostrar nesse exemplo. Os operadores de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. Façam as comparações, executem o código e observem o resultado. Tudo bem? Até o próximo e último bloco.
gente, animados? Vamos então ao nosso último bloco. Nesse bloco, nós vamos desenvolver o nosso segundo programa. Um pequeno e simples programa para que vocês possam se familiarizar cada vez mais com a linguagem de programação Python. Acompanhem comigo. Com o seu IDE Spider aberto, vamos criar novas variáveis. Primeiro, vamos criar a variável salário mínimo. Salário mínimo recebe o valor 880. Vamos criar também a variável salário. Ela vai ser uma entrada do usuário que será convertida para um valor real, utilizando a função float. Nós vamos converter essa entrada e a mensagem digite seu salário será exibida para o usuário na tela. Vou clicar em Enter. Vou criar mais uma variável. A variável tem filho, que vai receber uma entrada do usuário com a seguinte mensagem: você tem filho? S para sim ou N para não. E vou colocar o comando /N para pular uma linha no nosso código para ficar mais organizado. Tudo bem? Vamos criar mais uma variável. Número de filhos. Observem, pessoal, que para criar variáveis com mais de uma palavra, geralmente a gente coloca a primeira palavra com letra minúscula e a segunda palavra com letra maiúscula. Como vocês podem observar na variável salário mínimo, na variável tem filho, na variável número de filhos. Isso é apenas uma forma de programar. Cada pessoa cria o seu jeito de programar, de escrever suas variáveis. Mas é bom seguir um determinado padrão quando você for criar variáveis. Tudo bem? Então, número de filhos vai receber uma entrada do usuário que será convertida para inteiro utilizando o comando int. Então, eu vou converter para inteiro a entrada do usuário, que é informada pelo comando input. E a seguinte mensagem irá aparecer na tela para o nosso usuário. Digite o número de filhos. : espaço. Além disso, eu vou criar a seguinte expressão lógica. O valor da variável tem filho é igual a S. O valor informado pelo usuário é sim, é S, and, e. O valor de salário informado pelo usuário é menor que o valor do salário mínimo. Além disso, eu vou criar mais uma variável chamada ajuda filho, recebendo o valor 20. Por fim, eu vou atualizar o valor de salário. O salário agora será salário mínimo mais, entre parênteses, eu vou realizar o seguinte cálculo. Ajuda filho vezes número de filhos. Ou seja, eu vou dar uma ajuda para cada um dos filhos desse funcionário e vou somar esse bônus ao salário mínimo. Por fim, eu peço que o valor de salário atualizado seja impresso na tela. Vamos analisar cada linha desse trecho de código antes de executá-la. Primeiro, criei uma variável salário mínimo, com valor 880. Depois, eu vou receber uma entrada do usuário e essa entrada será convertida para real e será salva na variável salário. Na linha 6, eu criei a variável tem filho, que recebe uma entrada do usuário
S ou N para sim ou não, se ele tem ou não filho. Logo após, na linha 8, eu recebo a entrada do usuário informando o número de filhos e converto essa entrada para inteiro. Já na linha 10, eu tenho a seguinte expressão lógica. Primeiro eu verifico se o valor informado para a variável tem filho é igual a S, ou seja, se esse funcionário tem filho, se é sim a resposta dele, e se o salário desse funcionário é menor que o salário mínimo. Se o salário que ele informou é menor que 880. Logo após, na linha 12, eu crio outra variável chamada ajuda filho, R$20. Atualizo o valor de salário. O valor de salário agora será o salário mínimo mais R$20 para cada filho que esse funcionário tiver. Ou seja, 20 vezes o número de filhos que esse funcionário informar. E por fim, na linha 16, eu imprimo na tela o valor de salário atualizado. Tudo bem? Então vamos executar o nosso código. Vou clicar nesse botão para executar todo o arquivo. Na primeira linha de código, que é a linha 2, ele vai criar a variável salário mínimo com o valor 880 e vai passar para a linha 4, em que será criada a variável salário, que recebe uma entrada do usuário. Vou informar essa entrada. Digite seu salário. Vamos supor que esse funcionário receba R$600. Vou clicar em Enter. Na próxima linha de código vai aparecer para mim a mensagem você tem filho e eu vou informar sim ou não e será salvo na variável tem filho. Observem que pulou uma linha conforme eu tinha falado. Eu utilizei o comando /N para que uma linha fosse pulada. Então, o cursor já aparece na linha de baixo. Vou informar o valor S, que é correspondente a sim. Clico em Enter. Vai para a próxima linha de código, que é a linha 8, que também recebe uma entrada do usuário. Aparece para o usuário a mensagem digite o número de filhos. Essa entrada é convertida para inteira e salva na variável número de filhos. Então vamos supor que esse funcionário tenha 2 filhos. Eu vou clicar no número 2 e em Enter. Olha que bacana, vamos analisar. Aparece aqui para mim 920 impresso na tela. Vamos ver? Ele executou a linha 10, a linha 12, a linha 14 e na linha 16 eu peço para imprimir na tela o valor de salário atualizado. Vamos ver o que aconteceu. O valor de salário, que era o que eu informei anteriormente, R$600, foi atualizado por salário mínimo, 880, mais R$20 para cada filho que ele tiver. Como ele tem 2 filhos, 2 vezes 20, que é 40. Então, 880 mais 40 é 920, que é o valor que está salvo, o valor que foi atualizado para a variável salário. Para eu ver o resultado dessa expressão aqui que eu criei na linha 10, eu vou selecioná-la separadamente e executá-la clicando nesse botão. O resultado foi falso. Por que o resultado foi falso? Tem filho é igual a S? Tem filhos é de fato igual a S. Porém, o salário é menor que o salário mínimo? Salário mínimo é 880. Salário é 920. Então, o salário não é menor que o salário mínimo. Essa segunda condição é falsa e o operador AND irá retornar falso. Observem que eu realizo o cálculo, a atualização do valor de salário desse funcionário, independente ou não se ele tiver filho. Ou seja, eu calculo esse bônus que eu coloquei de ajuda filho, independente do funcionário ter ou não filho. Eu não tenho uma condição que escreva, olha, só vou calcular essa ajuda filhos para os funcionários que tenham filho. Eu não coloquei essa condição no meu código. Eu calculo para todo mundo, independente desse funcionário ter filho ou não.
Para fazer isso, eu precisaria utilizar o comando de decisão, o comando if, que é o comando que significa se. Se determinada condição for verdadeira, então eu realizo determinado cálculo. Mas não se preocupe, vocês vão ver esse comando na nossa próxima aula prática. Tudo bem, pessoal? Como atividade, eu peço que vocês repliquem esse exemplo que eu dei nessa parte. Eu peço que vocês informem diferentes entradas para as variáveis, executem o código e observem o resultado.
Tudo bem, gente? Então, nessa aula, nós vimos as variáveis, constantes e os operadores. Não se esqueçam de realizar a atividade proposta no ABA, pois a mesma vale ponto. Além disso, façam as atividades da apostila e sempre tirem suas dúvidas com os monitores online. Até a próxima aula, gente. Um abraço!